Olá pessoal, hoje o nosso bate-papo aqui vai ser sobre day trade. O que é o day trade? Vale a pena ser day trade? Tem muita coisa interessante, né? Muitas justificativas para ser um day trader, né? Você pode ter a sua independência financeira, você pode trabalhar por conta própria, sem patrão, e pode começar com pouco dinheiro, é como se fosse fazer um negócio, né? Mas pode começar com um dinheiro mínimo, tá? Mas o processo de aprendizado não é simples, né? E temos também outros desafios, né? Para conseguir ser um day trader de sucesso. Então esse vai ser o assunto do nosso bate-papo aqui com o Arthur Coldão, né? Coldão que já começou essa caminhada, né? E como é que tá indo aí, Coldão? Boa tarde. Já tá milionário? Espero que em breve. Tô treinando para isso. Boa tarde, salve a todo mundo que está assistindo a nossa conversa. Lembrando ao pessoal de se inscrever no canal Ishimoku Traders, do Eduardo, que vai sair uma sequência de bate-papos bem interessantes sobre esse tema de day trade. Eu estudo há 5 anos. Comecei em 2018 e tenho praticado muito, operado de vez em quando na real, já consegui ganhar um dinheiro, já consegui entregar um dinheiro, que eu considero parte do aprendizado, mas estou contente em não ter quebrado minha banca. Tá no jogo ainda ativo, enquanto eu vou desenvolvendo minhas técnicas nessa área de day trade, né? Então, a nossa parceria, Matsura, é muito boa porque está me agregando muito com os ensinamentos que você já me passou e a gente já trocou uma ideia. Na verdade, assim, as pessoas às vezes começam, né, a operar o day trade e não entendem assim muito a natureza dessa atividade, né? Então, uma coisa que eu acho importante falar nesse bate-papo é o que se assemelha a essa atividade day trade. É uma atividade científica, né? Dá para fazer, dá para sistematizar isso no computador. Se você estudar bastante, né, você vai ficar bom nisso, né? Ou é uma atividade assim mais prática, mais intuitiva, né? Onde o conhecimento que você adquire é pela prática, né? Onde você tem que desenvolver uma série de habilidades, né? E nesse aspecto, né, eu acho que o day trade ele se parece como um game, um jogo, né? Não um jogo de azar, né? Não é uma roleta, certo? Mas talvez, vamos dizer, dentre os jogos aí que eu conheço, talvez muito parecido com o poker, né? Porque o cara pode ficar bom e ganhar muito dinheiro e viver disso, né? E não por sorte, por habilidade, né? Então, eu acho que tem essa natureza do game, tá? Então não adianta só ficar estudando, né? É um tipo de atividade que tem que praticar bastante, é assim que se aprende, né? Tem o Dota, né? Acho que o Dota também é isso, né? Tem um pessoal que joga o Dota e a forma de aprender é praticando, né? Todos os atletas de jogo, vamos falar atleta de esportes eletrônicos, né? O pessoal que compete em diversas modalidades de videogames, no Dota, tem outros jogos, o CS. Todo mundo que vira profissional, ele se dedica muito a treinar e repetir. E aí não só simplesmente jogar o jogo, como também quando você não está jogando o jogo, está simulando e analisando suas operações, vendo o replay. Então a parte de treinamento eu acho que é fundamental. Assim, para o cara que quer ser profissional, tanto no Dota quanto no Day Trade, requer esse processo de repetição, treinamento, até para conhecer um pouco os padrões do mercado, né? Eu sigo, por exemplo, um autor, um economista não, ele na verdade é psicólogo, né? Mas ganhou um prêmio Nobel de Economia com uma tese na área de finanças comportamentais, que é o Daniel Kahneman. Tem até um best-seller aí que, inclusive, vendeu muito no Brasil, que é o livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, né? E ele, num dos capítulos, ele fala dessa questão do expertise, né? De você ser bom em alguma coisa, ser melhor que os outros, né? E para você ser bom em alguma coisa, essa atividade tem que te dar um feedback instantâneo, imediato, né, no processo da prática. Então você toma uma decisão e você sabe se deu certo ou errado. E nesse processo de tentativa e erro, você vai aprendendo, né? E não só isso, né? Essas decisões que você toma têm que ser frequentes, né? Então vamos dizer, esse processo tem que ser contínuo, né? Ele até faz uma comparação, por exemplo, com o jogo xadrez, né?
que também não é um jogo de azar. E tem algumas semelhanças com o day trade, mas longe de ser assim sistemático, né, como é o xadrez. Mas para o cara ser um grande mestre, ser um profissional de xadrez, já fizeram uma série de pesquisas, o cara teria que praticar 10 mil horas para ser um grande mestre. Isso levaria, se fizer umas 7 horas por dia, mais ou menos, levaria uns 6, 7 anos para ser um grande mestre. Isso não quer dizer que você vai levar tudo isso, né, para ser um day trader. Né? Eu só quero salientar que quanto mais você pratica, né, mais chances tem de você ter sucesso nessa atividade. Né? E outra coisa que eu acho importante é que nessa atividade de day trade, né, você não precisa ser um guru em finanças, não precisa estar formado em economia ou ser um matemático. Você pode começar direto no day trade, né? Aprender direto esse jogo. Existe aquela ideia, day trade é uma Fórmula 1, né? É um negócio sofisticado. Não é. Né? Tanto que tem uma história interessante contada pelo Taleb, né? Nassim Nicholas Taleb também é um autor que eu acho que todo cara que quer ser day trader deveria ler. Ele escreveu 2 livros importantes, um é o Cisne Negro e outro Antifrágil. Né? E ele foi trader. E nessa experiência de trader ele encontrou um cara que ganhava horrores, ganhava muito dinheiro, operando um contrato futuro na Bolsa de Chicago, chamado Green Lumber, madeira verde. E o cara achava que era madeira pintada de verde, né? Quando não tem nada a ver, né? Madeira nova, né? Mas ele sabia olhar o gráfico, né? Ele era bom nisso. Ele entendia o movimento do preço, né? Desse contrato de madeira verde, né? E o cara parece que o cara até nem tinha estudado muito, né? Não era muito letrado, vamos dizer assim, né? Então, o importante, né, realmente nessa atividade, né? É essa questão da prática. Né? E tem o outro lado, não sei se já aconteceu isso com você, que é a questão emocional. Não é? Você comentou que era psicólogo, né? Essa parte no day trade de psicologia está muito relacionado com a área, né? Sim, bastante, né? Então, assim, você não precisa ser um acadêmico, né? Não precisa ter um MBA, sei lá o quê, mas precisa ter controle emocional, precisa ter disciplina. Coisa que o robô, que a gente vai tratar futuramente, ajuda um pouco o robô existe essa possibilidade também de você construir um robô, né, e operar por você, né, no day trade. Vamos explicar rapidinho para galera que a diferença assim de operar manual e operar num robô, porque tem as duas possibilidades, né? Sim, existe as duas possibilidades. Você considera alguma melhor que a outra ou você acha que elas são complementares? Não, eu acho que são assim perfis diferentes, desafios diferentes, né? Para você construir um robô, você precisa ter mais conhecimento, né, da técnica. Né? A gente vai falar bastante, né, nos próximos módulos aí do bate-papo, da análise gráfica, né, do price action. E como você pode, vamos dizer, nessa possibilidade de automatizar totalmente a operação, né, construir robôs. Mas isso exige mais conhecimento, até de estatística, né? E também não é de uma hora para outra que você vai conseguir desenvolver esse robô vencedor. Pode levar muito tempo, né? Talvez até mais tempo do que no manual. O problema do manual é essa questão emocional que é inerente à nossa natureza humana. Né? Se você é um ser humano, você vai ter esse problema. Não é? E eu acho que quanto mais você pratica esse jogo, mais o emocional entra em ação. Eu acho que quando você tem menos conhecimento, está começando agora, eu acho que esse fator não pesa tanto. É verdade. Às vezes você ser ignorante, né? É uma benção. O pessoal fala, né? Às vezes ser ignorante, né? É melhor, né? Você desconhece os perigos ali que tá e você vai em frente, né? Porque duas emoções importantes nesse jogo, nesse game, é o medo e a esperança. E normalmente a gente tem uma atitude contrária. Quando a gente devia ter medo, né? A gente tem esperança. Quando devia ter esperança, a gente tem medo. Tem essas inversões aí, ó, né? Então, você tem que ter esse controle, né? Tem que desenvolver isso, né? Tá? E isso independe da sua formação acadêmica, de quanto você estudou na vida, né? Depende muito da personalidade, do caráter da pessoa, né? Isso é muito importante. Até tem uma frase que eu gosto muito, né? Em inglês, no pain, no gain. Quer dizer, sem dor não tem ganho. Então tem essa questão. Porque no day trade, você não vai ganhar sempre.
tem perdas, né? Você tem que saber controlar essas perdas e mais do que isso, né? Vamos dizer, você tem que entender que a perda faz parte do processo, né? Você tem que aprender a perder, a perda boa que a gente fala. Gerenciar, né? O risco, né? Gerenciar o risco, né? Essa é uma coisa muito importante, né? Inclusive, vamos dizer, além do gráfico, né, de ver os padrões gráficos, é muito importante em cada situação, em cada decisão, você ver o risco que você vai correr e o ganho potencial. É o que o Taleb chama de assimetria, retorno-risco, né? Você tem uma situação onde você tem um risco controlado, um risco pequeno e um retorno potencial grande, vale uma aposta. Nessa hora me lembra um pouco o poker, né? É similar ao poker. Sim, você analisa a probabilidade naquela mão, né? Tá se certo? Vale a pena. Se vale a pena ou não, né? Então, essa questão, né, emocional, né, eu acho que talvez é fundamental, né? Mas dá, né? Se você estiver motivado, né, você tem que desenvolver, né, essa questão. E você pode começar, eu até recomendo, né, você começa a operar um contrato, né? Uma coisa assim, né? E você estava me falando que você tem aí uma meta de 250 pontos por dia, que daria R$50. Exatamente. Supondo que você, com o tempo, fique bom nisso, né? Tá certo? E você passe de um contrato para 10, já são R$500 por dia. Depois você pode passar para 100 contratos, já são 5 mil por dia, né? Então, na verdade, você pode começar com um contrato e ser consistente, e aí você vai dobrando a aposta, né? Operando com um volume maior, né? O day trade, você estava falando da Fórmula 1, e realmente não é tão complexo assim como a Fórmula 1, que é o ápice do ápice, mas é o tipo de investimento que pode proporcionar, diante de todos os investimentos possíveis, né, o maior retorno. Então, por exemplo, para alguns as pessoas podem achar esquisito, mas você pode começar com R$1.000, ter essa meta de R$50. Se você operar um mês inteiro e for consistente, no final de um mês você tem mais de 1.000. Então, por isso que eu comparo com Fórmula 1, porque é um investimento que você pode, se for bem feito, ter um tipo de rendimento astronômico, 100% ao mês, que tem muita gente que não acha impossível, mas o day trade eu acho que permite isso, né? Esses ganhos maiores, e quanto maior a mão que você aumenta, maior o retorno. Isso que eu acho que chama muita atenção nessa área. Então, assim, a questão toda, né, que a gente começou aqui num bate-papo, se vale a pena, né? Acho que a gente tem que levar em conta isso também, né? Qual é o risco que você tem, né, de entrar nessa atividade, de tentar ser bom nisso, né? Financeiro é um risco pequeno, você pode começar operando um contrato. Aliás, no início, né, a gente até recomenda, você pode usar simuladores e tal, não vai gastar nada. Vai gastar o seu tempo. Fazer um teste, né? Ver se é para pessoa ou não. Numa outra fase do nosso treinamento, aí você usa a conta demo, depois vai para a conta real, e aí começa com um contratinho, né? E dá para começar, vamos dizer, teoricamente com 100. Eu não recomendo começar com R$100, né? Mas se tiver R$500, R$1.000, você já pode começar, né? Então, o risco é muito pequeno. E o retorno pode ser grande, você pode se dar bem nisso, né? Pode mudar a sua vida, entendeu? Você pode viver disso, né? Então, acho que vale a aposta, vale tentar ser day trader, né? A gente já viu que é uma atividade que pode ser aprendida, bastante prática, mas o importante é cuidar do seu emocional, isso é o importante, ok? Bom, pessoal, no próximo bloco a gente vai falar da principal ferramenta, né, que o day trade usa para tomar decisões, que é a análise do gráfico do preço. Hoje muita gente chama isso de price action, né? Olhar só o gráfico do preço, né? Esse vai ser o assunto no nosso próximo bate-papo. Lembrando, pessoal, que não se inscreveu, para não perder os próximos vídeos, já se inscreve aí para acompanhar o vídeo do Price Action que vai sair semana que vem.